Graça e paz. Que bom que você veio participar conosco deste encontro de oração. Separados fisicamente, mas juntos em espírito. Eu gosto muito de uma frase do Salmo de número 76. O salmista diz assim: como és glorioso, ó Deus! Como és glorioso! É um grito de louvor, falando da glória de Deus. Cultuar é elogiar a Deus. Cultuar é glorificar a Deus. Não por obrigação, mas porque nós conseguimos perceber as coisas maravilhosas que Ele tem feito por nós. Vamos todos cultuar ao nosso Deus em espírito e em verdade. E agora nós vamos ouvir uma música que vai enlevar o nosso espírito. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja o louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será para sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. Oh, 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 oh. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo
chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Vamos orar juntos? O Salmo 34:17 diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você pode dizer amém para esta palavra? Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Confiando nesta promessa, nesta declaração, quero apresentar alguns motivos de oração. Gostaria que você prestasse atenção para que também possa interceder por eles. A Sônia e o José Curtinaites, eles pedem oração pela família, por saúde e proteção. Também pedem pela dona Jurema, pelo senhor Ernesto, que estão com a saúde debilitada em função da idade. E são agradecidos a Deus por todo o cuidado dele para com todos. A Severina Pereira gostaria de agradecer porque o seu neto Eduardo conseguiu uma vaga no colégio. Eles estavam na lista de espera e ontem saiu a vaga dele. Amém. Gostaria também de pedir orações pela família, os filhos Rose, Ronaldo e Vanessa, e pelos seus netos. Que Deus te abençoe, Severina, com toda a sua família. A Regina Valbão, ela quer agradecer a Deus pelo seu sobrinho Sérgio, que arrumou emprego e já está trabalhando. Anteriormente nós já havíamos orado pelo Sérgio e Deus agora nos dá a sua resposta. Que Deus abençoe. A Selma Carvalho, ela gostaria que nós continuássemos orando pela sua prima, a Esther. Nós falamos sobre ela recentemente. Ela continua internada e também pede por toda a família da Esther. Ela agradece a Deus por cuidado e proteção para conosco, pede que oremos também por todos os enlutados, deprimidos, para que Deus renove as forças e coloque em seus corações a alegria. E pede que possamos continuar firmes, confiando em Deus, e que promete nunca nos deixar, nunca nos abandonar. A Josélia Satiro, eu nunca sei se é Satiro ou Sátiro, não tem acento, vou falar Satiro, viu, Josélia? Se não for isso, você me corrija. O pedido da Josélia é oração de agradecimento pelo privilégio de receber os livramentos de Deus para a sua vida em meio a esta pandemia, e pede que estejamos orando para que Deus, segundo as suas palavras, extermine estes males. A Gorete Santos pede oração por um parente que está na UTI, levou uma pancada na cabeça e está nas mãos de Deus. E ela também pede uma porta de emprego para o seu sobrinho Renato. São estes os pedidos que chegaram para orarmos neste culto. Certamente você tem seus motivos, suas necessidades, certamente você conhece alguém que está precisando das suas orações. E após o hino, nós estaremos em oração. Quem é que vai se importar com aquele que está esquecido na estrada? Onde haverá
Pai querido, mais uma vez nós estamos juntos em oração, mais uma vez te buscamos pela fé, apresentando as nossas necessidades, as nossas lutas, apresentando as nossas angústias. Nós somos frágeis, limitados, estamos vivendo um período tão difícil que tanto abala a nossa saúde física, emocional. Ó Deus de amor, há tanta gente sofrendo ao nosso redor. Temos visto os noticiários, lido nos jornais, tantas coisas erradas, tanta gente sofrendo, pessoas que não têm leitos, pessoas que não têm oxigênio, pessoas que não têm vacina. Ó Deus de amor, tem misericórdia de nós. Tu tens o controle sobre todas as coisas, mas tu não podes fazer aquilo para o que nós abrimos o nosso coração. Nós precisamos, ó Deus, de Ti, que o Teu Espírito Santo consiga atingir aqueles que governam, aqueles que tomam decisões, aqueles que compram, que decidem. Tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus, que elas tenham a dignidade, a sensibilidade para irem além dos seus interesses pessoais e buscarem o bem da comunidade. Pai de amor, Tu sabes de todos esses pedidos que acabamos de apresentar, Tu conheces cada pessoa intimamente, nós nem havíamos pensado em pedir, o Senhor já sabia de tudo, e eu sei que o Senhor está com aqueles que estão no leito de dor, com aqueles que estão sofrendo, com pessoas internadas, pessoas amadas, pessoas que estão enlutadas, deprimidas. Ó Deus de amor, Toma essas vidas nas Tuas mãos. Muito obrigado pelas portas de emprego que Tu abriste. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de todas as lutas, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Tu tens nos guardado. Sê com aqueles que estão procurando um emprego, que precisam do Seu sustento, ó Pai. Abre uma porta para cada um deles e visita, Senhor, particularmente cada pessoa que está participando deste encontro, que está orando, que o Senhor esteja guardando cada lar, que o Senhor possa estar dando entendimento, que, Senhor, nós possamos Te buscar com todo o nosso coração. É a nossa oração que Te fazemos, pela fé em Cristo Jesus. Amém. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens
baseadas no livro Cristão Ateu, de Craig Groeschel. Nas semanas anteriores, no domingo e na quarta anterior, nós já vimos 2 mensagens dessa série. A primeira mensagem falava: você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. E a segunda mensagem tem o título: você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. E hoje nós vamos fazer a terceira mensagem dessa série com o título: você crê em Deus, mas não tem certeza de que Ele o ama. Então, vamos tratar a questão do amor de Deus, a certeza de que Deus nos ama. Isso é muito importante. Muitas pessoas creem em Deus, creem na existência dele, congregam em igrejas, têm uma vida, assim podemos dizer, religiosa, mas não têm certeza que Deus as ama. Ou às vezes pior, acreditam que Deus não as ama. E é importante nós entendermos isso, porque o problema dessas pessoas não é dizer ou pensar se Deus pode amá-las, se é possível para Deus amar pessoas. Eles creem que Deus pode amar pessoas, mas eles não acreditam que Deus ame ela. Essa pessoa em específico não acredita que Deus a ame. Ele pode acreditar que Deus pode amar pessoas, que Deus ame outras pessoas, mas não que ame ela própria. O fato de uma pessoa acreditar que Deus existe não nos leva automaticamente a também acreditarmos que Deus nos ama. Isso já é uma coisa diferente. E para que nós possamos acreditar que Deus nos ama, nós precisamos antes entender alguns conceitos. Porque é muito comum as pessoas pensarem assim: eu sou uma pessoa miserável, eu sou pecador, eu sou indigno, e por isso não é possível que Deus me ame, eu não mereço ser amado. Como Deus poderia amar alguém tão indigno como eu sou indigno de ser amado. E a respeito dessa afirmação, eu posso dizer que quem pensa dessa forma, ou afirma dessa forma, está certo em um aspecto e errado em outro. Realmente, nós somos indignos de ser amados por Deus. Nenhum de nós merece ser amado por Deus. Mas, mesmo assim, Deus nos ama. Deus nos ama a cada um de nós. Ama a todos nós, mas não como uma multidão. Ele nos ama individualmente a cada um de nós. E assim, nós podemos perceber o primeiro ponto. O amor de Deus é imerecido. O que significa isso? Não depende de merecimento humano. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame. E também não há nada que você possa fazer ou consiga fazer para que Deus deixe de te amar. Ou indo mais além, você não pode fazer nada para que Deus te ame mais, e não há nada que você consiga fazer para que Deus te ame menos. Ele te ama, Ele já te ama, Ele sempre te amou. O amor dele é incondicional. Ele não depende das nossas ações. Deus ama porque a sua natureza é amar. A Sagrada Escritura, na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, vai dizer que Deus é amor. E é exatamente por isso que Deus ama. A natureza dele é amar. Ele ama porque essa é sua natureza. A essência de Deus é amor. Por isso a natureza dele, o que ele faz naturalmente é amar. Amar a todos os homens, amar a todas as pessoas, indiscriminadamente. Perceba que o amor de Deus não depende de méritos ou de merecimentos. Nós vemos isso na própria Escritura. O apóstolo Paulo, ele foi o maior teólogo, o maior missionário e o maior escritor do Novo Testamento. Mas mesmo assim, olha o que ele nos diz em 1 Coríntios 15, a partir do verso 9. Ele nos diz assim: pois sou o menor dos apóstolos, e sequer mereço ser chamado de apóstolo,
porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Então, Paulo tinha plena consciência de que ele não merecia ser um apóstolo, não merecia nem ter sido salvo por Cristo, não merecia ter se convertido, não merecia ter sido perdoado por todos os pecados dele, inclusive o pecado até de perseguir a própria igreja de Cristo e matar cristãos antes da sua conversão. Mas mesmo assim ele reconhece que pela graça de Deus, e a definição de graça é um favor imerecido, algo que alguém recebe de presente mesmo sem merecer. E esse favor imerecido, essa graça de Deus derramada sobre a vida do apóstolo Paulo, é que tornou ele o que ele foi: um grande apóstolo, um grande teólogo, missionário, evangelista e escritor do Novo Testamento. Nesse mesmo conceito, Tiago, o irmão do Senhor, em sua carta, diz assim: o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, verso 11. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Se dependêssemos de merecimento para sermos amados por Deus, ninguém seria amado por Deus, porque ninguém merece ser amado por Deus. Mas, mesmo assim, Deus nos ama. E por que Ele nos ama? Porque a sua natureza é nos amar. Ele nos ama de forma graciosa, por meio de sua graça. É um favor imerecido. Nenhum de nós merece ser amado por Deus, mas mesmo assim, Deus ama a cada um de nós. Outro problema que pode levar as pessoas a pensar que Deus não as ama é ter a falsa impressão de que nós somos insignificantes perante Deus. Isso acontece com muitos. Talvez a pessoa pense assim: eu sou só mais um, eu não sou ninguém, eu não tenho nada de especial. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo, por que Deus iria se importar logo comigo? Por que Deus teria algum tipo de interesse pela minha pessoa? E isso não é verdade, irmãos. Para Deus, ninguém é insignificante. Vários homens da Bíblia também tiveram esse mesmo pensamento. O próprio Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, ele se viu insignificante e até incapaz de realizar essa obra. E disse: não, eu sou pesado de fala, né? Provavelmente ele era gago ou fanho, tinha algum problema de dicção ou língua presa, enfim. Ele se viu incapaz de realizar essa obra, insignificante perante Deus. Mas Deus o levantou e mostrou para ele que, com Deus do lado, com Deus indo à frente, com Deus liderando toda essa obra, ele seria capaz de fazer. Da mesma forma, Gideão, lá no livro de Juízes, quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz que Deus o escolheu para ser juiz sobre Israel e ajudar a libertar o povo de Israel de seus inimigos, ele disse: a minha tribo é a menor tribo de Israel, e o meu clã é o menor clã dentro dessa tribo. A minha família é a menor família dentro do clã, e eu sou o menor de minha família. Ou seja, ele quis dizer: eu sou o menor do menor do menor, o mais insignificante possível. Se tinha alguém insignificante, seria ele. Não teria como alguém ser mais insignificante em Israel do que ele. Assim ele pensava. Mas Deus o escolheu e o levantou, e ele realizou essa obra de libertar o povo de Israel. Também o próprio Davi, quando Samuel foi à casa de Jessé, escolhendo um de seus filhos para ungí-lo como rei, o próprio Jessé nem chamou Davi, o mais novo, aquele que cuidava das ovelhas. Não, ele é muito insignificante, não tem como ser ele, tem que ser um dos outros. E talvez o próprio Davi também se via assim. Mas Deus disse: este é o homem segundo o meu coração, e ele eu escolhi para ser rei de Israel. Então perceba, Deus não vê como o homem vê.
Deus vê o interior, o homem vê a aparência externa. E por isso, muitas vezes nós nos enganamos pensando que somos insignificantes. Para Deus, ninguém é insignificante. Então, relembrando esses primeiros conceitos, o amor de Deus é imerecido. Você recebe pela graça. Você não merece e nem nunca vai merecer. Mas não precisa merecer para poder receber esse amor, porque Deus concede de graça. Ninguém é insignificante perante Deus. E o próximo ponto que eu quero abordar com vocês é que o amor de Deus vem do alto para ser recebido pela graça e não conquistado por obras ou qualquer tipo de merecimento. Muitas vezes nós pensamos que temos que fazer uma série de obras ou de feitos para conseguir conquistarmos o amor de Deus. Se eu fizer isso, Deus vai me amar mais. Se eu não fizer, Deus vai me amar menos. Se eu não fizer várias coisas, Deus vai deixar de me amar. Ou talvez nem chegue a me amar. Não. O amor de Deus não está vinculado às nossas ações. O amor de Deus, ele vem do alto. Ele não é desse mundo. Ele vem do céu, da própria presença de Deus, como consequência da própria natureza de Deus. E ele vem para ser recebido por meio da graça, para ser aceito e não para ser conquistado por meio de obras. Romanos 5:8, eu quero convidar os irmãos a abrir esse trecho das Escrituras. A carta de Paulo aos Romanos fica logo ali depois do livro de Atos. E no capítulo 5, verso 8, olha que verdade maravilhosa ele nos revela. Ele diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha que verdade maravilhosa, irmãos. Deus não ama só quem é crente. Deus não ama só quem já entregou sua vida a Jesus. Deus já nos amava e morreu por nós, enviando seu Filho Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos afastados dele. Deus ama o pecador. Deus não ama só aqueles que já se santificaram. Deus ama o pecador também, cada um deles. E perceba que ele não ama a pessoa apenas a partir de um determinado momento. O Salmo 139 também é um salmo belíssimo. E ele vai dizer assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. E mais à frente, o autor diz que não pode fugir da presença de Deus. E a partir do verso 13 ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E o texto prossegue, mas olha que maravilha isso. Cada um de nós, quando ainda estávamos no ventre materno, ainda na forma de um embrião, sendo formados, sendo gerados, ali Deus já nos conhecia, já nos amava e já nos observava a nos desenvolvermos no ventre materno.
Desde o ventre da sua mãe, Deus já te amava, independente de qualquer ação sua. Deus sempre te amou, desde quando você ainda era um embrião. Deus ainda te amava, já te amava, desde antes de você se converter. Desde quando você ainda era um pecador que não tinha se arrependido dos seus pecados. Mesmo assim, Cristo já tinha morrido por você e Deus já te amava. E nós podemos ter a certeza disso porque João 3, versos 16 a 18, um dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura, vai nos dizer que Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, cada uma das pessoas do mundo. E no verso 17 o texto continua dizendo: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Isso é uma verdade, irmãos. E o mesmo apóstolo João, que redigiu aqui o Evangelho de João, lá em sua carta, no capítulo 2, verso 2, ele vai dizer assim: se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Agora olha o verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, dos crentes, dos salvos. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, Deus amou e ama o mundo inteiro, cada pessoa do mundo. A carta aos Romanos, no capítulo 11, vai dizer que Deus encerrou todos debaixo do pecado para poder agir de misericórdia para com todos. A misericórdia de Deus alcança ou está ao alcance de todos, de cada uma das pessoas desse mundo. Por isso nós precisamos entender que seu amor por nós é incondicional e eterno. Não há nada que você faça para que Deus venha te amar. Ele já te ama. E não há nada que você consiga fazer para que Deus deixe de te amar. Ele sempre irá continuar te amando. E a carta aos Romanos, capítulo 8, esse é um dos meus capítulos preferidos das Escrituras. Com certeza da carta aos Romanos é o meu capítulo favorito. E a partir do verso 31, ele nos diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou plenamente convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, absolutamente nada em toda a criação, nem você mesmo, será capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas talvez, nesse momento, você possa estar pensando assim: então se Deus ama todo mundo e nada mudará isso, cada um pode viver como quer e sair pecando e vivendo a vida do seu jeito. Não é bem assim, irmãos. Você precisa entender
como funciona a natureza de Deus. Deus ele tem uma série de atributos. Normalmente a teologia subdivide em 12 atributos. 6 atributos relacionados à pessoa de Deus, que seria o poder de Deus, e 6 atributos relacionados ao caráter de Deus. E eu quero aqui dar especial destaque para 3 atributos dele. O amor, que nós estamos falando, mas ao mesmo tempo que Deus é amor, ele também é justiça, ele é justo e também é santo. Então Deus tem amor, tem justiça e tem santidade. Os atributos de Deus jamais irão contradizer uns aos outros. Quase todos os erros relacionados à doutrina da salvação ocorrem porque as pessoas não entendem como funciona a natureza de Deus. Deus, ele sempre agirá em tudo que ele fizer, ele agirá exercendo cada um desses atributos ao mesmo tempo. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não muda, ele é imutável. Então ele sempre será ao mesmo tempo justo, santo, amoroso, soberano, todo-poderoso, onisciente e assim por diante. Ele nunca irá exaltar um atributo em detrimento dos outros ou de algum outro. Então você tem que entender que ao mesmo tempo que Deus é amor e ama cada um de nós, ele também é justo. E sendo justo, ele não pode deixar o pecado sem consequência. Sendo santo, ele não pode manifestar um relacionamento íntimo de pai e filho para com pessoas que ainda não se arrependeram de seus pecados, que ainda não rejeitaram essa vida pecaminosa e decidiram viver para Deus. Então, ao mesmo tempo, ele ama, mas ele também é justo e é santo. E é por isso que aquelas pessoas que decidem viver suas vidas sem Deus, rejeitando o amor de Deus, rejeitando a graça de Deus e não crendo em Cristo, elas sofrerão as consequências de seus atos, que é passar a sofrer uma existência eterna após a morte, eternamente afastada de Deus. Você pode chamar isso de inferno, de perdição eterna, ou outros nomes que a Bíblia nos dá. Mas, mesmo essas pessoas que serão lançadas no inferno, no lago de fogo, Deus também as ama. Mas isso não exime elas de sofrer a justiça de Deus. E Deus, sendo santo, não iria ter um relacionamento com essas pessoas sem que elas se arrependessem. Então perceba que Deus, por amor a essas pessoas, enviou seu Filho Cristo para morrer por elas, para que os pecados dela pudessem ser expiados, e derramou seu Espírito Santo para que, por meio de sua graça, a verdade do Evangelho chegasse até elas e elas possam ouvir, possam crer e possam ser quebrantadas e se arrepender de seus pecados. Mas Deus não obriga ninguém a crer. Aquelas pessoas que, mesmo capacitadas pela graça e tendo condições de crer, escolhem não crer e permanecer em sua incredulidade, sofrerão as consequências disso. Mas isso não muda o fato de que Deus as ama. 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz: Deus é paciente e longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas querendo que todos se arrependam e sejam salvos. Deus quer salvar a todos, e por isso Cristo morreu por todos, mas é necessário o arrependimento individual. A pessoa precisa se arrepender e crer em Cristo para ser salvo e poder receber esse amor de Deus. Depende da pessoa. Da mesma forma, aqueles que afirmam amar a Deus, a própria Bíblia nos mostra como saber se essas pessoas realmente receberam o amor de Deus, se foram tocadas pelo amor de Deus. Novamente, a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versos 7 em diante, vai nos falar a respeito dessa realidade. E ela diz assim: Amados,
Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor por nós, e enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vivemos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, está aperfeiçoado entre nós, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então perceba que, da mesma forma que nós recebemos esse amor de graça, uma vez tendo sido tocados por esse amor, nós precisamos transmitir esse amor de graça. E também amarmos as pessoas do mundo, as pessoas que estão aí fora, sem Deus, sem salvação, sem esperança. Precisamos mostrar em nós o amor de Deus para com essas pessoas. E também amarmos uns aos outros da mesma forma que Cristo já nos amou. Somente quem experimentou esse verdadeiro amor de Deus tem condição de também transmitir esse verdadeiro amor ao próximo. E para concluir, eu escrevi assim: saber que o amor de Deus por nós é incondicional e eterno é algo libertador. Ele nos liberta do medo e nos permite viver um relacionamento com Deus baseado no amor de pai e filho, não no medo. Isso nos leva a seguir e obedecer a Deus por gratidão e como uma forma de retribuir o amor que Ele manifestou por nós. Desse trecho que eu li, o versículo que eu mais gosto é o 18, que diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. A partir do momento que você toma consciência de que Deus te ama, você não enxergará mais Deus como aquele tirano, aquele ditador, aquele carrasco que está o tempo todo te vigiando, esperando a mínima falha da sua parte para poder te punir. Deus não é assim. Você terá um relacionamento baseado no amor. Você sentirá o quanto Deus já te amou, o quanto Deus te ama, e você irá querer retribuir esse amor de Deus. Você vai querer demonstrar esse amor em resposta ao amor que Deus já te deu. E é em resposta a esse amor que você vai obedecer a Deus, que você vai viver em santidade, que você vai buscar ter uma vida que agrada a Deus, que você vai amar o próximo. É como uma resposta, uma retribuição a todo esse amor que Deus já manifestou por você. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, baseado no amor e não no medo, na religiosidade ou em qualquer tipo de obrigação. Então lembre-se, Cristo morreu por você quando você ainda era pecador. Deus já te amava quando você ainda era pecador.
Deus já te amava desde o ventre da sua mãe. Então, você tem que ter consciência da sua filiação. Agora você não é mais um pecador não arrependido. Você é um filho de Deus. Você é um filho amado de Deus. Deus te ama. Não porque você mereça, mas porque é a natureza dele te amar. Então receba esse amor pela graça e viva por esse amor. E também ame a Deus como uma resposta a esse amor que ele já tem por você. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos e que Deus abençoe a todos.
bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela Santa Santa Lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. E seguro durmo sem perturbação.